Capítulo 11. O Palantir. Ao declinar do sol, as sombras das montanhas se estendiam como gigantes adormecidos sobre a terra, anunciando o início da jornada de Gandalf e seus valentes acompanhantes. O mago, carregando Merry consigo, e Aragorn, com Pippin, lideravam o grupo, enquanto a majestade do rei e seus leais cavaleiros o seguiam de perto. Na vanguarda, mensageiros galopavam velozes, desaparecendo nas curvas do vale, enquanto o restante mantinha um ritmo sereno, contrastando com o silêncio solene dos entes que, como guardiões eternos, erguiam seus braços em despedida. Nessa marcha, a mente de Merry retrocedia ao encontro inicial com Barbárvore, cuja presença agora se confundia com as ruínas de Isengard, deixando um sabor de nostalgia. Ao cruzarem onde jazia o emblema da Mão Branca, a constatação da meticulosidade dos entes provocava a admiração. A noite, como um manto, começava a envolver o vale, trazendo consigo o frio e a penumbra. O diálogo entre Gandalf e Merry se desenrolava, revelando preocupações e estratégias veladas. A curiosidade hobbit era inesgotável, mas encontrava em Gandalf não apenas um guia, mas um amigo que, entre risadas, prometia ensinamentos e reflexões. O caminho à frente, embora incerto, carregava a promessa de aprendizado e a necessidade de cautela. O segredo era uma arma, e cada movimento precisava ser calculado, pois os olhos de Mordor espreitavam, ávidos por descobrir os passos dos heróis. À medida que a noite envolvia o mundo com seu manto estrelado, a jornada dos viajantes os levou por um caminho serpenteante que descia o vale, acompanhando de perto o curso errante do Isen. O vento cortante anunciava a queda da temperatura, enquanto a lua quase cheia derramava uma luz pálida e fria sobre o vasto cenário que se desdobrava diante deles. Abandonando a estrada principal, o grupo aventurou-se pela turfa suave das colinas, buscando refúgio em um vale acolhedor ao pé do Dol Baran. Ali, entre a samambaia do ano passado e os brotos da primavera, eles estabeleceram seu acampamento sob a proteção de espinheiros ancestrais. Uma fogueira foi acesa, oferecendo calor e conforto em meio à concavidade, abrigada pelas raízes de um velho espinheiro. Designados os vigias para a noite, o resto do grupo buscou repouso, envolvendo-se em mantas e capas. Os hobbits, em especial, encontraram um canto só para si, onde o sono parecia fugir de Pippin. A inquietação do jovem hobbit rompeu o silêncio, suscitando a curiosidade de Merry. As palavras trocadas entre eles revelavam um desconforto com a realidade nômade de sua aventura e uma saudade de confortos mais simples, como o de uma cama verdadeira em um quarto. O diálogo desviou-se então para Gandalf, cujas mudanças intrigavam os hobbits. Merry compartilhava suas observações sobre o mago, que parecia ao mesmo tempo mais amável e mais formidável. A conversa recente com Saruman tinha deixado uma impressão profunda, destacando a nova posição de Gandalf como líder entre os magos. A inquietação tomava conta de Pippin. A conversa com Merry só serviu para aguçar ainda mais sua curiosidade, uma chama que nem os conselhos nem as advertências conseguiram apagar. A bola de vidro, objeto de seu fascínio, repousava em algum lugar próximo, sob a guarda de Gandalf, evocando um mistério profundo e inexplorado que chamava por ele, instigando sua mente e seus sentidos. Merry, rendido ao cansaço, sucumbiu ao sono, deixando Pippin a sós com seus pensamentos e uma curiosidade insaciável. A lembrança do objeto pesado em suas mãos e o breve vislumbre de suas profundezas obscuras atormentavam o hobbit, impelindo-o a agir contra a prudência e o bom senso. O desejo de desvendar o segredo da Esfera Negra era como uma corrente invisível, arrastando-o para além da razão. Com cautela, movido por um impulso misterioso e irresistível, Pippin aproximou-se de Gandalf. O mago, em um repouso que mais parecia uma vigília, parecia estar ao alcance e, ainda assim distante, protegido por uma aura de poder e mistério. A presença da bola de vidro, apenas parcialmente oculta sob um pano ao lado do mago, tornava-se irresistivelmente atraente para o hobbit.
Pippin hesitou, a consciência do risco ecoando em sua mente, mas a curiosidade foi mais forte. A noite fria, os companheiros adormecidos, a ausência dos guardas, tudo parecia conspirar para aquele momento de decisão. Sua respiração, quase imperceptível, acompanhava cada movimento cuidadoso enquanto substituía o objeto de sua cobiça por uma pedra embrulhada. O globo, agora em suas mãos, parecia um segredo antigo prestes a ser desvelado, um mistério que o chamava para além da razão. A substituição feita, Pippin afastou-se com o coração acelerado, temendo a descoberta de seu ato. Gandalf, mesmo em seu sono agitado, murmurou palavras de uma língua desconhecida, sua mão encontrando a pedra falsa. Pippin, tomado por uma súbita consciência de seu ato imprudente, debateu-se com a ideia de devolver o globo, mas a curiosidade foi mais forte. A decisão estava tomada. O desejo de explorar aquele enigma era irresistível. Escondido sob a luz da lua, Pippin observou a esfera com uma intensidade que beirava a obsessão. Inicialmente escura e impenetrável, a bola começou a revelar um brilho interior que pulsava, capturando a atenção do hobbit de forma que ele não conseguia desviar o olhar. Luzes dançavam dentro dela, uma visão hipnotizante que prometia respostas e mais perguntas. Então, tão repentinamente quanto apareceram, as luzes se extinguiram e Pippin foi tomado por um silêncio abrupto e aterrador. Seu grito rompeu a calma da noite, alertando os guardas e despertando o acampamento. Gandalf, rapidamente ao lado de Pippin, cobriu o globo com sua capa, marcando o fim da aventura secreta do Hobbit. As consequências do ato de Pippin eram agora visíveis para todos, e a preocupação de Gandalf refletia o perigo que tal curiosidade imprudente poderia trazer. Pippin, imóvel e pálido sob o olhar atento dos seus companheiros, jazia como se tocado por uma força além do seu entendimento. Gandalf, com uma mistura de preocupação e repreensão, procurou sinais de consciência no Hobbit. O toque do mago trouxe Pippin de volta à realidade, seus olhos se abrindo para o círculo de rostos ansiosos que o cercavam. O despertar foi abrupto, e o alívio de ver Pippin consciente novamente misturou-se com a ansiedade sobre as repercussões de sua ação. Ele murmurou palavras de defesa, em uma tentativa falha de escapar da presença opressora de Gandalf. Mas o mago, com um misto de firmeza e carinho, o deteve. A confissão de Pippin veio aos trancos. Ele havia sucumbido à tentação de espiar através do globo, e o que viu lhe trouxe terror e dor. Interrogado por uma presença ameaçadora, o hobbit se viu preso em uma batalha de vontades da qual mal conseguia se lembrar. Gandalf, em busca de verdades ocultas, insistiu por detalhes. Com relutância, Pippin revelou visões de um céu noturno ameaçador, interrompido por sombras aladas e uma torre distante sob um cerco de trevas. Uma entidade maligna, através do globo, o interrogou, torturou-o com zombarias e promessas de um encontro iminente. Palavras trocadas, embora escassas, foram suficientes para infligir dor e desespero ao jovem hobbit. Diante do olhar penetrante de Gandalf, Pippin encontrou um refúgio temporário. O mago, após um exame silencioso, finalmente sorriu. Um gesto de mão sobre a cabeça de Pippin selou seu perdão. Gandalf reconheceu a pureza e a honestidade do hobbit, apesar de sua tolice. A sorte, ele advertiu, havia desempenhado seu papel na salvação de Pippin e seus companheiros, uma sorte que não se repetiria. Com um cuidado paternal, Gandalf levou Pippin de volta ao seu leito, seguido de perto por um preocupado Merry. Lá, Pippin foi instruído a descansar e a confiar em Gandalf para futuras inquietações. O mago, antes de se retirar, deixou uma advertência jocosa sobre as consequências de despertar sua ira de forma tão abrupta novamente. Após o incidente noturno, Gandalf retornou à companhia que aguardava, imersa em reflexões sob a sombra da imponente pedra de Orthanc. Com um tom grave, o mago compartilhou uma reflexão sobre a imprevisibilidade do perigo, enfatizando quão próximo estiveram da calamidade.
A preocupação de Aragorn pelo bem-estar de Pippin foi logo tranquilizada por Gandalf, que, conhecendo a resiliente natureza dos hobbits, previa uma recuperação rápida para o jovem aventureiro. A conversa logo se voltou para o objeto que havia provocado tal tumulto: o Palantir de Orthanc. Aragorn, reconhecendo seu direito sobre a antiga relíquia de Elendil, comprometeu-se a assumir a responsabilidade por ela, apesar dos perigos que tal posse implicava. Gandalf, respeitando a reivindicação de Aragorn, entregou-lhe a pedra com uma reverência, embora não sem antes lhe oferecer um último conselho de cautela. O mago enfatizou a importância de manter o Palantir em segredo, especialmente de Pippin, cuja recente experiência com o artefato trouxe à tona a possibilidade de novas vulnerabilidades. A discussão revelou não apenas a ligação entre Isengard e Mordor, mas também a complexidade das estratégias em jogo, incluindo o poder dos inimigos e as potenciais fraquezas a serem exploradas. A sabedoria de Gandalf prevaleceu ao decidir contra o uso da pedra por si mesmo, uma decisão que evitou a exposição prematura aos olhos de Sauron. Esse momento de hesitação, provocado pelo ato impulsivo de Pippin, revelou-se uma bênção disfarçada, permitindo aos aliados uma vantagem tática inesperada sobre o inimigo. Com a urgência de movimentação iminente, Gandalf anunciou sua intenção de partir com Pippin, enquanto Théoden planejava seguir com um grupo de cavaleiros ao amanhecer. A importância de agir rapidamente e buscar refúgio nas colinas e no abismo de Helm foi sublinhada, delineando os próximos passos de sua jornada contra as forças de Sauron. Na penumbra sob a lua, o acampamento foi subitamente mergulhado em trevas, como se uma mão invisível tivesse apagado a luz das estrelas. Um terror gelado abateu-se sobre os corajosos cavaleiros, que, dominados por um medo primitivo, tentavam em vão proteger-se de um perigo vindo dos céus. Elevando seus olhares atônitos, testemunharam a passagem de uma sombra imensa, uma criatura alada que cortava o céu com a velocidade de um presságio sombrio, anunciando a proximidade da tempestade. Gandalf, com uma urgência que sua voz raramente carregava, identificou a ameaça. Um Nazgûl, o arauto de Mordor, rompendo as barreiras invisíveis que mantinham o mal à distância. Sua ordem ressoou clara no ar carregado de eletricidade. Fugir, não esperar pelo alvorecer, pois o perigo não concederia tal luxo. Com uma determinação feroz, chamou por Scadufax, o Magnífico, e preparou-se para a jornada iminente. Pippin, ainda envolto na névoa de sua recente provação, foi escolhido por Gandalf para acompanhá-lo. Em um gesto que misturava proteção e urgência, foi elevado aos braços do mago, preparado para testemunhar a velocidade com que o vento do norte desce pelas montanhas. E assim partiram, deixando atrás apenas o rastro de uma promessa, a de que, apesar das sombras, haveria um caminho a seguir. Merry, em um momento de introspecção, lamentou a sorte que levou Pippin a tal aventura, contrastando com sua própria posição, agora vinculada ao destino de Aragorn. Este, com uma sabedoria temperada pela experiência, sugeriu que o acaso tem seus próprios desígnios, inescrutáveis e muitas vezes justos. Apressou Merry a se preparar para o que viria a seguir, pois o tempo era um luxo que não possuíam. A viagem de Gandalf e Pippin sobre o inigualável Scadufax transformou-se em uma corrida contra o tempo e o destino. Atravessaram paisagens que se mesclavam com a escuridão, deixando para trás as sombras e os medos, movendo-se com uma velocidade que desafiava a própria noite. O terror da pedra e da sombra alada se desfazia, tornando-se parte de um passado cada vez mais distante. Gandalf, desprovido de adornos como selas ou rédeas, revelou a Pippin a essência de sua ligação com o Scadufax. Não uma dominação, mas uma parceria honrada, onde a vontade do cavalo se alinhava com a necessidade de seu cavaleiro. A velocidade de sua jornada era um testemunho da urgência de sua missão, mas também da extraordinária natureza de Scadufax, capaz de correr com a suavidade do vento e a leveza de um sonho. À medida que se aproximavam do seu destino, as montanhas brancas erguiam-se como sentinelas sob o céu estrelado,
os picos de Three-Hyrne esboçavam silhuetas de lanças contra a noite. Envolvido pelo manto da noite e a cadência do vento, Pippin mergulhou em um silêncio contemplativo, sua mente dançando ao som da melodia que Gandalf, o mago, entoava suavemente. Eram fragmentos de antigos versos, ecoando histórias de reis e magias, trazidos pela voz que fluía como um rio através das eras. Dentre essas rimas, uma em particular capturou a atenção do Hobbit, narrando a saga de 7 estrelas e 7 pedras, envolvidas pelo mistério de uma árvore branca. Curioso, Pippin indagou sobre o significado daquelas palavras, mergulhando nas profundezas do conhecimento que Gandalf detinha. O mago, com a paciência dos imortais, revelou-lhe a história dos Palantiri, as pedras videntes dos antigos reis de Gondor, criações dos sábios Noldor, talvez até mesmo pelo lendário Fëanor. Essas esferas, dotadas da capacidade de ver além das barreiras do espaço e do tempo, haviam sido desviadas para fins malignos nas mãos erradas, tornando-se instrumentos de comunicação e vigilância que transcendiam as habilidades de seus inimigos. Gandalf desenrolou a tapeçaria do tempo, explicando como essas pedras outrora unificaram e protegeram o reino de Gondor, e como, em tempos de guerra e esquecimento, se perderam nas sombras da história. A Pedra de Orthanc, agora revelada em sua natureza verdadeira, era apenas uma sobrevivente desse antigo conjunto, capaz de trazer visões de lugares distantes e de um passado longínquo. Porém, isolada, sua utilidade se limitava, e sua sedução, embora intensa, tornava-se um laço que podia enredar a mente mais determinada na teia de Sauron. Saruman, em sua busca por poder, havia se tornado prisioneiro de sua própria ferramenta, atraído e aprisionado pela vontade de Sauron, como um predador caído em sua própria armadilha. A conversa entre o Hobbit e o mago se estendeu pelas estrelas, tocando em temas de perda e descoberta, poder e perdição. Gandalf, com um suspiro que carregava o peso de muitas vidas, confessou seu próprio desejo de testar sua vontade contra a pedra, ansiando por vislumbrar novamente as maravilhas de um mundo que se estendia muito além dos confins da Terra-média. Um suspiro pesado se fez ouvir, enquanto o mago Gandalf mergulhava em um silêncio reflexivo. Pippin, com uma sinceridade tangível na voz, expressou seu arrependimento por não ter compreendido a magnitude de seus atos anteriormente. Gandalf, com a sabedoria forjada ao longo de inúmeras eras, revelou que, apesar das boas intenções de Pippin, o jovem hobbit estava ciente, em algum nível, de seu comportamento imprudente. A verdade, como um raio de luz através das sombras, veio à tona enquanto cavalgavam juntos, permitindo a Gandalf discernir finalmente a essência dos recentes acontecimentos. Ele compartilhou uma lição antiga, mas eternamente pertinente. A dor ensina de forma mais eficaz do que qualquer conselho prévio. Pippin, reconhecendo a sabedoria nesse ensinamento, jurou que mesmo diante da tentação das poderosas pedras videntes, ele escolheria fechar os olhos e se abster. A resposta de Gandalf a essa declaração foi de uma aprovação esperançosa. No entanto, a curiosidade insaciável de Pippin logo ressurgiu, ansiando por conhecimentos que abarcassem desde os nomes das estrelas até os segredos mais profundos da Terra-média e além. Gandalf, entre a exasperação e a afeição, brincou sobre a voracidade insaciável dessa curiosidade. O diálogo, então, se desviou para um tema mais sombrio: o encontro de Pippin com uma sombra ameaçadora, um mensageiro de Mordor. Gandalf esclareceu que se tratava de um Nazgûl, um dos terríveis cavaleiros negros, cuja presença em Isengard sinalizava perigos iminentes. Saruman, uma vez um aliado, agora se encontrava enredado em suas próprias maquinações e traições. A tentativa de Saruman de esconder seus pensamentos de Sauron havia falhado miseravelmente, e agora ele estava vulnerável à ira do Senhor do Escuro. Gandalf refletiu sobre as possíveis ações de Saruman diante dessa encruzilhada, ponderando se ele tentaria resistir aos Cavaleiros Negros ou se sucumbiria à sua situação desesperadora.
A possibilidade de Saruman tentar um ato de desafio contra o Nazgûl intrigou Gandalf, mas as consequências de tal confronto permaneciam incertas. Por fim, Gandalf expressou sua preocupação de que suas próprias ações em Orthanc, juntamente com a presença de Pippin e possivelmente até a de Aragorn, pudessem ter sido percebidas por Sauron. Esse conhecimento poderia alterar os planos do inimigo de formas imprevisíveis. Assim, eles se viram impelidos não apenas a fugir do perigo, mas a correr em direção a um destino ainda mais perigoso. Com cada galope de Shadowfax, o poderoso corcel, eles se aproximavam da Terra da Sombra, carregando consigo esperanças e temores em igual medida, numa jornada cujo desfecho se entrelaçava com o destino de toda a Terra-média. Pippin, subjugado por uma onda súbita de frio, se encolheu contra sua capa, buscando algum conforto enquanto o mundo lá embaixo se desenrolava em matizes de cinza sob o voo noturno. Gandalf, com o olhar voltado para o horizonte que se abria, anunciou a visão dos vales do Fold Ocidental, um prelúdio à estrada que os levaria leste adiante. Ao mencionar a garganta do abismo e as renomadas cavernas cintilantes de Aglarond, um vislumbre de curiosidade surgiu, apesar de o mago sugerir que Gimli seria a fonte mais adequada para saciar tal sede de conhecimento. As cavernas, embora próximas, permaneceriam uma maravilha a ser explorada em outro momento, pois sua jornada tinha um destino mais urgente. Pippin, surpreso com a alteração do curso planejado, questionou o propósito de sua pressa. Gandalf revelou então seu objetivo: alcançar Minas Tirith antes que as marés da guerra a engolissem por completo. A distância era imensa, desafiando até mesmo a lendária velocidade de Shadowfax, cujo caminho se estendia muito além da residência do rei Théoden. A urgência na voz do mago ao estimar sua jornada não deixava dúvidas sobre a gravidade de sua missão. Com determinação, Gandalf instigou Shadowfax a uma corrida sem precedentes, evocando as terras da criação do nobre corcel como incentivo para sua velocidade. O cavalo, respondendo com um relincho que mais parecia um chamado às armas, acelerou ainda mais, transformando a noite em uma extensão de sua fúria ardente. Para Pippin, o cansaço se misturava à adrenalina daquela fuga audaciosa. Enquanto se deixava levar pelo abraço do sono, sua percepção da realidade se tornou etérea, como se ele e Gandalf fossem estátuas imóveis sobre uma estátua de cavalo em disparada, com o mundo girando selvagemente sob seus pés. Essa sensação de imobilidade em pleno movimento, acompanhada pelo rugido do vento, teceu um sonho onde tempo e espaço se fundiam, conduzindo-os por uma jornada cujo desfecho se desenrolaria sob o signo da esperança, projetada na velocidade incomparável de Shadowfax. Você escutou mais um episódio de O Bardo Preguiçoso. Se você gostou, deixa o like que nos ajuda bastante. Compartilhe com seus amigos para aumentar ainda mais nossa comunidade de amantes de histórias. Muito obrigado e até a próxima!